presbíteros que estão aqui nessa noite. Irmãos, estamos no primeiro domingo do ano, né? Hoje é dia 2. Muitas pessoas viajaram, nós temos pessoas enfermas, né, por conta desse surto de gripe, mas nós estamos aqui e nós vamos encerrar hoje essa série dos 10 mandamentos. E eu quero então expor o mandamento de número 10. Por favor, abra comigo então no último mandamento do Decálogo. Mandamento de número 10, Êxodo capítulo de número 20, verso de número 17. Êxodo capítulo 20, verso 17. Enquanto você abre, permita-me falar com as nossas crianças aqui. Nós não temos culto infantil, nós não temos departamento infantil, as nossas crianças ficam aqui conosco, aprendendo. Nós temos ali atrás um roteiro para elas podem acompanhar com estojo, com lápis. É só ir ali atrás e pegar, se você assim desejar, tá bom? Elas vão aprendendo aqui conosco, com os adultos, com pessoas mais velhas, e principalmente comigo, que tenho essa tarefa árdua de pregar o coraçãozinho das crianças. E eu já quero começar então a falar com as nossas crianças. Eu quero falar então uma história de um homem que, dia após dia, ele trabalhava quebrando pedras numa montanha. Ele quebrava pedras, ele tinha ali uma espécie, de um porrete nas suas mãos, e ele batia então com aquela ferramenta nas pedras, e ele trabalhava então nessa montanha de pedras, quebrando pedra todos os dias. E certa vez ele viu um homem rico, sentado na varanda da sua casa, e ele então foi tomado por um profundo sentimento de cobiça, de inveja. E aí ele disse assim: como eu queria então ser como este homem rico. Ele fica aí na varanda sentado o dia todo, sem fazer nada. Ele é rico, ele tem muitos bens. E o que aconteceu? Plim! Como num passe de mágica, ele havia então se transformado naquele homem sentado na varanda. Alguns dias se passaram e este homem então, sentado na varanda agora, ele viu um general passando ali com um cavalo na frente da sua casa. E ele pensou então consigo: que vida chata eu tenho. Eu sou rico, eu tenho tudo, mas eu fico aqui sentado nessa varanda. Eu queria ser como esse general aí, sentado nesse lindo cavalo. E o que aconteceu? Como num passe de mágica, aquele homem então se transformou naquele general, então vestido ali, com uma elegante farda e em cima de um lindo cavalo. Aconteceu que era meio-dia. O sol estava em cima da cabeça daquele homem agora, que era um general. E os raios do sol o fizeram perder o equilíbrio e ele caiu no chão. E aquele homem então olhou para cima e ele disse o seguinte: como eu queria ser este sol tão poderoso, com seus raios iluminando toda a terra. O que aconteceu? Plim! Como num passe de mágica, aquele homem se transformou no sol. Acontece que havia então uma densa nuvem que cobria os raios de sol e fazia uma sombra sobre a terra. Então aquele homem que havia então se transformado no sol, ele disse consigo: como eu gostaria de ser aquela nuvem. Ela é tão poderosa que até consegue cobrir o sol e fazer sobre a terra uma grande sombra. O que aconteceu? Plim! O sol, que era aquele homem, se transformou agora nessa nuvem. Mas o que aconteceu? Veio um vento forte e levou então aquela nuvem embora. Então a nuvem pensou consigo:
poderia ser esse vento? O vento é mais forte do que a nuvem. O vento empurra a nuvem para bem longe. Ó, como eu gostaria de ser! O vento. O que aconteceu? Plim. A nuvem se transformou num vento. Só que acontece que o vento, ele começou a ser bloqueado por uma grande montanha. Uma grande montanha de pedra. E o vento então falou consigo mesmo: ó, como eu gostaria de ser essa montanha de pedra. Essa montanha de pedra, ela é mais forte. Ela está bloqueando aqui os ventos. O que aconteceu? Como num passe de mágica, plim. Aquele vento se transformou então numa montanha de pedra. E a montanha de pedra olhou e viu um homem vindo para bater e cortar pedras, né? Uma grande ferramenta nas suas mãos. E o que aconteceu? Aquela montanha de pedra disse: ó, como eu gostaria de ser este homem que fica batendo dia após dia, cortando as pedras dessa montanha. Já imaginou, crianças, que aquele homem, ele era um eterno insatisfeito, sempre à procura de ser o que ele não era, invejando e cobiçando o que os outros eram, achando que assim então ele poderia ser um pouco mais feliz. Ele não era feliz como um homem que estava ali cortando pedras, quebrando pedras. Ele gostaria de ser um homem rico. O homem rico gostaria de ser o general gostaria de ser o sol gostaria de ser a nuvem gostaria de ser o vento gostaria de ser a montanha de pedras. E por fim ele voltou a ser aquilo que ele era. Por quê? Porque o homem, o nosso coração, sempre está insatisfeito. E é sobre isso, é sobre este pecado que o 9º mandamento então vai nos falar nessa noite. E eu quero que você preste muita atenção, criança, no verso 17. O que nos diz a palavra do Senhor? Verso de número 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite. Ajuda-me, Senhor, a pregar o teu evangelho. Preciso da tua ajuda, Senhor, para pregar a tua escritura, a tua palavra inerrante, infalível, Senhor, a tua verdade. Ajuda-me. Eu, um pobre pecador, um vaso nas tuas mãos, ó Deus, por favor, usa-me com poder e graça nessa noite. Ó Deus, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti ou acerca do Teu Evangelho, mas ajuda-me tão somente a pregar o Teu Evangelho e a Tua verdade. É assim que nós oramos. Amém. Não cobiçarás. Eis aqui a grande batalha que nós travamos desde o Jardim do Éden. Não é por acaso, meus irmãos, que essa proibição, ela se encontra então no Decálogo, nas 10 palavras faladas do fogo. Nós queremos redefinir o conceito de suficiência do Senhor. Quase sempre nós estamos, então, descontentes com aquilo que nós somos em Deus e com aquilo que o Senhor Deus tem nos dado. Pense, por exemplo, como Eva, ela foi seduzida pela serpente. Satanás, ele conseguiu convencê-la que o que ela era e o que ela tinha da parte de Deus não era o suficiente. Ela deveria, então, ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. E diz o texto, em Gênesis capítulo 3, verso 6, que a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Irmãos,
O pecado da cobiça, há muito e muito tempo, ele tem tentado o nosso coração. E bem da verdade, ele é a pedra de tropeço de muitos e uma marca então inconfundível dos incrédulos. Por vezes nós olhamos para os incrédulos, para os ímpios, e nós achamos que a marca dos incrédulos é tão somente aqueles pecados mais graves, mais feios. Aqueles pecados que trazem uma consequência danosa para a família, para o corpo, para a sociedade. Mas veja o que a Bíblia nos diz acerca da cobiça, irmãos. A cobiça sempre esteve na lista dos pecados mais abomináveis pelo Senhor Deus. Por exemplo, Paulo ele inseriu o pecado da cobiça numa longa lista de pecados graves. Em Romanos capítulo 1, verso 28 ao verso 32, Paulo vai dizer: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja. Talvez na sua versão, possuídos de cobiça, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então veja que cobiça está nessa longa lista aqui de pecados que o apóstolo Paulo vai colocar em Romanos capítulo 1, a partir do verso 28. O mesmo ele faz em Efésios, irmãos, onde ele diz que este pecado é um tipo de pecado grave, que não faz sentido algum com a vida do crente. Efésios capítulo 5, verso 3, Paulo vai dizer: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Veja, em Gálatas, Paulo incluiu a cobiça na longa lista das obras da carne. Gálatas capítulo 5, versos 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então perceba comigo que, diferente do que muitos pensam, Deus, Ele não está podando o desejo. Ele está proibindo a cobiça, Ele está proibindo a inveja. Mas Ele não está podando o desejo. Nem no Decálogo e nem nas passagens de Paulo, Deus está podando desejos. Aqui, Deus está podando desejos inferiores, ou mesmo podando desejos ilícitos, mas não simplesmente os desejos. Irmãos, ter desejo ou ambição não é moralmente pecado. A pergunta então que nós fazemos é: o que então é o pecado exposto no 10º mandamento? O que é o pecado exposto então nessas cartas de Paulo? Irmãos, o pecado da cobiça não é o pecado do desejo, mas o pecado do desejo maligno. O cristianismo não é contra os desejos. A libertação dos desejos faz parte de outras religiões, principalmente religiões orientais, como o budismo. Para você chegar no nirvana,
que é nesse estágio máximo, né, digamos, da espiritualidade do budismo, você precisa então ser desprovido de qualquer desejo. Mas o Evangelho não é assim, irmãos. A Bíblia ensina que o nosso problema não é desejar coisas, mas que nós desejamos coisas. Por vezes desejamos coisas ruins, mas por vezes desejamos coisas boas da maneira errada. E aí, novamente, eu me volto agora para as crianças. Crianças, quando eu era pequenininho, quando eu era da idade de vocês, lá na década de 80, década de 90, havia propagandas na televisão, né? Eu assistia os meus desenhos prediletos, o Jaspion, o Jiraya, né? E tinha a hora marcada, então, ali para você assistir esses desenhos dos super-heróis. E nas propagandas você tinha, então, comercial de brinquedos. Você tinha lá a propaganda, o comercial do boneco do Jaspion. Você tinha a propaganda do Pogobol. Talvez o seu pai brincou de Pogobol. Pulando o Pogobol. Mas o que acontece é que esses comerciais, eles desapareceram. Eles não existem mais. Inclusive, eles foram proibidos. Por quê? Porque as crianças começaram a ficar birrentas, querendo aquele brinquedo, querendo comprar aquele boneco. E talvez os pais não poderiam comprar, mas o comercial estava ali. Né? Compre esse brinquedo, olha só esse boneco que legal, olha só essa Barbie que legal, olha só esse Pogobol, esse Tamagotchi, olha só que coisas interessantes, compre isso aqui. E as crianças ficavam então querendo comprar, mas por vezes o pai não podia comprar. Graças a Deus, crianças, que nós não temos mais esses comerciais aí. Mas o que isso revela? O que isso revela do nosso coração? Isso revela que o nosso coração, por mais que nós somos crianças, por mais que você seja criança numa idade pequena ainda, o seu coração também é cobiçoso, você também deseja coisas, mais do que você tem. Com toda certeza o seu coração também é pecaminoso e você então deseja ter coisas e seu coração então é insatisfeito, mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus, Ele é suficiente. O que isso quer dizer? Que Ele é melhor, que Ele é mais legal do que todos esses brinquedos. Pense num brinquedo que você queria ter, mas você não pode, talvez por alguma condição, ou você não tem. Eu queria que você desenhasse esse brinquedo aí. Eu queria que você desenhasse um brinquedo que você gostaria de ter. E eu gostaria que você, então, pensasse consigo mesmo, ou talvez pedisse para o seu pai e sua mãe escrever do lado: Jesus é melhor do que este brinquedo. Eu não preciso ter, você não precisa ter este brinquedo, você não precisa ter essas coisas para você ser feliz. Você só precisa de Jesus. E você tem Jesus. Irmãos, como eu bem disse, Deus não é contra a vontade de ter, não é contra a vontade de possuir. Por exemplo, o teólogo Kevin DeYoung, ele nos diz que a lei que é contrária à cobiça não é contrária aos sentimentos. A Bíblia, com frequência, aprova o desejo quando esse está em seu devido lugar. De Sara a Ana, nós vemos que o desejo de ter filhos é bom. Em Cânticos do Salomão, nós vemos que o desejo por intimidade sexual é um bom desejo. O livro de Provérbios nos encoraja a planejar e trabalhar duro para termos uma condição de vida melhor. Portanto, desejar algum tipo de progresso familiar ou financeiro não é necessariamente errado, vai dizer Kevin DeYoung. Da mesma forma, não é errado desejar mais de Deus ou desejar o derramamento do seu Espírito. Temos coisas como essas
presentes nos Salmos. Até mesmo Paulo, de certa forma, desejou até mesmo morrer e estar com Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 21. O Kevin DeYoung, então, vai terminar dizendo que o 10º mandamento, claramente, não pretende que nos tornemos criaturas insensíveis, sem esperança e sonhos, ou sem uma ambição apropriada. Irmãos, o que eu quero dizer com isto? Que há um desejo legítimo de ter coisas boas, de ter coisas melhores. E há também, por outro lado, o pecado. O primeiro refere-se ao suprimento das necessidades ou, de certa forma, de um conforto. O segundo, o desejo pecaminoso, ele vai muito além. Ele alcança, então, o excesso e ele avança rumo ao proibido. Mas a pergunta é, onde está essa fronteira entre uma coisa e outra? Com toda certeza, irmãos, nós precisamos de sabedoria para encontrar a resposta. Mas a pergunta é, o que faz da cobiça um pecado grave? O que quer e por que quer o coração cobiçoso? E eu creio então, irmãos, que comparar a natureza do desejo legítimo e da cobiça seja pertinente a nós agora. O desejo legítimo vai dizer, eu quero uma casa bonita e eu quero uma casa confortável. Você tem o direito de desejar isso. A cobiça vai dizer, eu quero a casa deles. O desejo legítimo vai dizer, eu quero me esforçar para alcançar um bom emprego. A cobiça vai dizer, eu farei de tudo para pegar essa promoção, para pegar esse emprego, nem que seja para passar por cima de outros. O desejo legítimo, irmãos, vai dizer, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero ser saudável. A cobiça vai dizer, eu quero ter o corpo dela, eu quero ter o corpo dele, eu quero ser tão bonito como ele, eu quero ser tão bonita como ela. O desejo legítimo vai dizer, eu quero tirar férias. A cobiça vai dizer, todos os meus amigos tiram férias, menos eu. Eu vejo todo mundo viajando, mas eu não estou viajando, no máximo eu tiro férias para ir na Zona Sul visitar a casa dos meus avós. A cobiça vai dizer isso. Vai olhar para o lado e vai cobiçar, vai se comparar. Irmãos, o que toda cobiça tem em comum? Você conseguiu notar? O que toda cobiça tem em comum? Todo coração cobiçoso, ele acha que pode ser feliz se ter algo que não lhe pertence, que pertence a outro. Ou mesmo, ele é convencido de que ele não é feliz por não ter o que não lhe pertence ainda. O cobiçoso, ele olha para os lados com ambições pecaminosas, todas elas, irmãos, ancoradas na mentira que a alegria do homem é definida por ter ou por ser alguém que não é. Essa é a mentira da cobiça. E bem da verdade que a cobiça, ela é a completa falta, irmãos, de contentamento e suficiência no Senhor. De onde vem esta falta de contentamento e suficiência que a cobiça, então, lança no coração dos homens? Vem da percepção materialista e consumista, mundana, que o coração tem. Irmãos, se a graça do Senhor não frear o pecado da cobiça, nós seremos escravos daquilo que nós desejamos ter.
um dos homens mais ricos do mundo, John Rockefeller, certa feita foi entrevistado, e o entrevistador perguntou para ele o seguinte: Dr. Rockefeller, quanto de dinheiro é necessário para se estar satisfeito? E ele deu uma resposta que é o retrato do coração cobiçoso. O quanto de dinheiro é necessário para se estar satisfeito? E isso, nós estamos falando, talvez, do homem mais rico do mundo, da história, John Rockefeller. E John Rockefeller, então, respondeu: somente $1 a mais. Somente $1 a mais. Irmãos, o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele nos advertiu sobre esta ambição pecaminosa. O pecado da cobiça, segundo Jesus, é o pecado que tem roubado das almas dos homens a mensagem do Evangelho, tornando-os cegos para ouvir, para compreender a mensagem do Evangelho. Em Mateus capítulo 13, verso 7, o nosso Senhor Jesus fala acerca das parábolas. A parábola das sementes. Ele fala acerca das sementes que são jogadas em vários solos. E um dos solos que recebe essa semente é um solo cheio de erva daninha, cheia de espinhos. Jesus vai dizer que o solo recebe a semente. Essa semente começa a criar algumas raízes, mas logo ela é sufocada pelas ervas daninhas, pelos espinhos. E Jesus vai nos dizer que a erva daninha que matou a semente, ou seja, matou a mensagem do Evangelho no coração do homem, é a fascinação pelas riquezas, é a cobiça, é a inveja, é o desejo de sempre ter mais, é a insatisfação do coração do homem. Irmãos, nós podemos ver isso, por exemplo, no salmista Asaf, no Salmo 73. Por favor, abra comigo no Salmo 73. Nós temos aqui um salmo, irmãos, de um homem que quase perdeu a sua fé por conta da cobiça. Quase. Salmo 73. A partir do verso 2, veja o que Asaf diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando ouvi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Veja agora a partir do verso 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter o puro coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído seus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Veja, nós temos aqui um homem de Deus, nós temos aqui um crente, que começa a olhar para os lados, muito possivelmente pobre e doente, olhando para os lados, olhando para os seus vizinhos, ímpios, e invejando a prosperidade desses vizinhos, invejando o corpo saudável desses ímpios. No verso 3 e verso 14, Asaf, ele invejou a prosperidade dos ímpios. Verso 4 e verso 5, ele invejou a saúde dos ímpios. Ele invejou a vida tranquila dos ímpios. E no verso 9 e 10, ele chegou a cobiçar, a invejar a fama dos ímpios.
Irmãos, o que essa cobiça causou na espiritualidade de Asaf? Em outras palavras, por que a cobiça é tão perigosa? Irmãos, veja que Asaf, ele iniciou lá no verso 2 dizendo que ele quase perdeu completamente a sua fé. O desejo de ter e a autocomiseração de Asaf, por pouco não sepultaram a fé deste homem aqui. Ele aponta para a cobiça e diz no verso de número 2 e 3, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Por quê? Pois eu tive inveja, pois eu cobicei. A cobiça começou então a perturbar o coração de Asaf, a ofuscar a glória de Deus na vida de salmista. O que nós podemos perceber aqui, irmãos? Que a cobiça, que o pecado da cobiça afetou a percepção verdadeira do relacionamento de Deus com seus filhos. A cobiça começou a pregar no coração desse salmista, dizendo: Asaf, você merece ser rico como eles. Dia após dia a cobiça começou a pregar: Asaf, você merece ser saudável como os ímpios, como esses seus vizinhos. Asaf, você merece ter a fama deles. Asaf, você merece ser próspero. Você merece, Asaf. Você merece. Asaf, você merece. Você merece. Irmão, será que esta é a visão bíblica do relacionamento de Deus com seus filhos? Deus, Ele não se relaciona com seus filhos por meio da meritocracia. Tudo é graça, tudo é presente não merecido da parte de Deus. Contudo, a cobiça ofusca, irmãos, essa verdade. E por muito pouco, Asaf não sucumbiu aqui. O que aconteceu com ele? Asaf lembrou-se do Senhor. Eis aqui a nossa esperança. Precisamos lembrar do Senhor. Verso 16 ao verso 28. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Veja, o cobiçoso, o pecador Asaf, entrou no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair em ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Eles são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado, no íntimo eu sentia inveja, eu agi como insensato, ignorante, a minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho, depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti. Veja aqui, que ele encontrou satisfação no Senhor. O que tenho nos céus, senão a ti, e na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Irmãos, só tem um antídoto contra o pecado da cobiça: voltar-se para o Senhor em completo arrependimento. Quando voltarmos e fitarmos os nossos olhos no trono da graça do Senhor Deus, nós teremos então forças para obedecer o 10º mandamento, a se encontrar contente, satisfeito em Deus.
E o que nós podemos ver aqui é que Asaf, ele conseguiu, por graça, perceber que ele estava quebrando o 10º mandamento, mas ele se lembrou do Senhor. E ele encontrou no santuário do Senhor Deus refúgio e satisfação para a sua alma. Tudo o que ele precisava estava no Senhor, ao ponto de ele perguntar: o que eu tenho nos céus além de ti? O que eu tenho além do Senhor? Eu estou completamente satisfeito. Nos céus ou na terra, eu estou completamente satisfeito. Há uma transformação aqui deste homem, ao ponto dele terminar dizendo: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Eu fiz do Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Em outras palavras, Asaf está dizendo: eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo eu tenho tudo. Outros precisam de ouro e prata para serem alegres, para serem felizes. Eu, porém, só preciso do Senhor Deus. E o nosso Deus, o Deus de Asaf, Ele está a uma oração de distância. É só clamar por Ele. Quer satisfação, quer alegria, clame pelo Senhor Deus. Algumas aplicações para nós, irmãos. Primeira aplicação: identifique o que está lhe causando inveja, identifique o que está lhe causando cobiça no seu coração e ore ao Senhor. Lute contra isso, compreenda que os seus olhos são mais perigosos do que você imagina. Lembre aqui de Asaf e de como a cobiça então assaltou o seu coração. Asaf nos disse que ele teve inveja, pois ele viu a prosperidade dos ímpios. Veja, não foi assim que começou, irmãos, lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3. A inveja é um sentimento medíocre. A cobiça, ela é filha da ingratidão. Ela é mãe da infelicidade. O cobiçoso, ao invés de alegrar-se com aquilo que ele tem, ele se entristece por aquilo que ele não tem. E a cobiça então vai apodrecendo o coração de quem começa a alimentar este pecado. E só tem um antídoto para isso: reconhecer o pecado e lutar contra ele em oração, Eu estava lendo, irmãos, essa semana, o livro do Richard Phillips, Homens de Verdade. Eu não sei quantos aqui já leram um livro da editora Fiel, Homens de Verdade, Richard Phillips. E o Richard Phillips, ele conta uma história interessante de um pregador chamado F.B. Meyer, um pregador do tempo de Spurgeon. Spurgeon era o grande pregador da Inglaterra, o príncipe dos pregadores, o primeiro pregador com uma mega igreja, com mais de 2.000 pessoas sentadas para ouvi-lo. E F.B. Meyer, então, ficava na frente da sua congregação, vendo as carruagens, irmãos, atravessarem, vindo pela sua rua, atravessarem a sua congregação e se dirigirem, então, até o tabernáculo metropolitano de Spurgeon. E ele começou, então, a invejar Spurgeon. O que aconteceu? Spurgeon morreu. E Deus levantou um outro homem. F.B. Meyer? Não. Campbell Morgan, da Westminster Chapel. E esse F.B. Meyer começou a invejar também o Campbell Morgan. As pessoas se dirigiam à igreja do Campbell Morgan. Diz a história que teve uma conferência que os dois pregaram, o Campbell Morgan e o F.B. Meyer. Todos estavam presentes para ouvir o Campbell Morgan. E aí, quando o F.B. Meyer foi pregar, as pessoas simplesmente saíram, irmãos. Isso realmente é para quebrar o coração de qualquer pregador.
O que aconteceu? Este homem começou a orar pelo Campbell Morgan. Ele percebeu, irmãos, que ele não poderia invejar um homem o qual ele estava orando. Ele estava cobiçando, ele estava invejando ser como Campbell Morgan. E ele só achou uma solução para isso: eu preciso orar por este homem. Porque se eu orar por este homem, eu vou expulsar do meu coração o desejo da cobiça. Irmãos, Deus permitiu que F.B. Meyer se alegrasse com a pregação de Campbell Morgan. E as pessoas então começaram a dizer a F.B. Meyer: você ouviu o Campbell Morgan pregando? Você ouviu a mensagem de Campbell Morgan nessa manhã? E ele então respondia: sim, ele prega muito bem, louvado seja o Senhor pela vida dele. Um grande pregador, o melhor que nós temos na Inglaterra. Irmãos, Deus mudou o coração deste homem. Se o coração tem invejado ou cobiçado alguém ou algo, você precisa lutar contra isso e orar sobre isso. Em segundo lugar, segunda aplicação, nós não temos nenhum direito de duvidar do Senhor Deus, de desconfiar do Senhor Deus. Irmãos, nos falta artifícios e argumentos para crer realmente que o Senhor Deus não vai cuidar de todos nós. Nos falta argumentos, irmãos. A pergunta é: por que ainda nós nos preocupamos com a vida? Por vezes nós cobiçamos porque há uma preocupação excessiva em nossa vida. Porque ainda nós temos insônias durante a noite. Porque ainda nós estamos roendo as nossas unhas, irmãos. Por vezes vendo outros subirem e nós ainda ficando para trás. Nós temos tudo o que é necessário, nós temos tudo o que nós precisamos, mas estamos ainda roendo as unhas. Estamos ainda nos preocupando com a vida. Irmãos, Jesus nos disse em Mateus capítulo 6, verso 25, não se preocupem com a própria vida. Não se preocupem com a própria vida. Não se preocupem quanto ao que comer. Não se preocupem quanto ao que vestir. Não se preocupem quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. E aí Jesus, de uma maneira maravilhosa, ele olha para os céus e diz: olhem as aves dos céus. Elas não plantam, elas não trabalham, elas não semeiam. Em outras palavras, Jesus está dizendo: os passarinhos são todos desempregados, todos eles. Nenhum é empregado, nenhum é patrão, nenhum é autônomo, nenhum é profissional liberal. Todos os passarinhos são desempregados. Olhem para eles. E vós, não tereis mais importância do que as aves dos céus? Olhem para os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como os lírios do campo. Por que vocês se preocupam quanto à vida? Por que essa preocupação? Irmãos, Ele cuida de nós. Nós não temos razão, nós não temos motivo para cobiçar e invejar. E eu trouxe aqui, irmãos, algumas verdades da Escritura
Há uma passagem poderosa, só escute. Há uma passagem poderosa, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. O profeta lhe diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Olha só que coisa linda. Vou repetir. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente deles. Irmãos, sabe o que o profeta está dizendo? Que os olhos do Senhor agora, Ele está viajando, Ele está olhando, vagando sobre a terra, procurando os seus filhos, para fortalecer os seus filhos, para abençoar os seus filhos. Você crê nisso? Se você crê nisso, qual a razão então para cobiçar aquilo que não é teu? Terceira aplicação. Irmãos, nós precisamos nos apropriar, abraçar realmente a bênção do contentamento. E eu falo aqui com muitas pessoas que trabalham em empresas, que trabalham em corporações, outras são autônomas, outras trabalham contra uma maré de centenas de concorrentes. Sei que muitas pessoas aqui almejam uma promoção de emprego, desejam subir nos degraus de uma promissora carreira profissional, ou mesmo estão sonhando, com um reajuste salarial. Contudo, meus irmãos, todos nós, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Precisamos avaliar as nossas ambições, precisamos colocar os nossos desejos e as nossas ambições no crivo do Evangelho. Nós precisamos perguntar a nós mesmos: o que eu estou desejando com esta promoção? O que eu estou desejando? É para a glória de Deus. Ele vai ser glorificado nisso, eu serei mais piedoso e mais parecido com Cristo por meio dessa benesse. Irmãos, nós precisamos abraçar o contentamento cristão. Essa palavra ela é uma bênção. Contentamento cristão. O contentamento cristão, uma doutrina bíblica, ela quer dizer o seguinte: o que você não tem hoje, você não precisa hoje. O que você não tem hoje, você não precisa hoje. Foi o que Paulo ensinou ao jovem Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. É grande ganho a piedade com o contentamento. É um grande ganho. Consegue perceber isso? A cobiça diz respeito a ganhar, a obter. Eu quero ter o que eu não tenho, eu quero ter o que ele tem, eu quero ser o que eu não sou, eu quero ser o que ele é, eu quero ter a casa dele, eu quero ter o carro dele, eu quero ter o emprego dele, eu quero ter o servo, eu quero ter os empregados, eu quero ter a esposa dele. Alguns corações vão dizer isso. E Deus diz então a esse coração: ok, você quer ter? Eu quero lhe dar. Eu quero que você venha ganhar. Eu quero que você venha ganhar satisfação e alegria. Aí Deus diz o seguinte com contentamento: mas você não vai ganhar por meio da cobiça. Você vai conseguir o que quer por meio do contentamento e por meio da piedade. Quem chegou a esse nível, irmãos? O apóstolo Paulo. Nós vamos ver em Filipenses capítulo 4, verso 11 ao verso 13, e eu termino aqui com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse: aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância.
sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Veja, contentamento. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Que razões nós temos, irmãos, para cobiçar? Nenhuma razão. Pelo contrário, nós temos muitas razões. Nós temos provas da parte de Deus de que Ele é suficiente para nós. Ele tem nos dado tudo o que precisamos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua mensagem, Senhor. Pelos Teus preceitos. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre, Senhor. Ajuda-nos a obedecer o Teu decálogo. Nós estamos acabando agora, Senhor, a exposição dos 10 mandamentos, nos debruçando, Senhor, sobre o 10º mandamento. Ajuda-nos, ó Deus, a não cobiçar. Ajuda-nos, ó Deus, a não invejar. Ajuda-nos, ó Deus, a ter o contentamento cristão. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida simples, piedosa. Que seja o retrato fiel do Teu Evangelho, do Teu Filho Jesus, dos apóstolos, dos homens de Deus que vieram antes de nós. Por favor, ajuda-nos para a glória do Teu nome, Senhor. É assim que nós oramos em Cristo Jesus, dizendo amém e amém e amém.